Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir Canta, estamos dando início a mais um Estudos Bíblicos Novas de Paz. Esperamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo permaneça em vossas vidas, para que a glória de Deus se revele a cada dia mais. E esperando também que a sua família seja ricamente abençoada para a glória do nome de Jesus. Hoje vamos abordar um tema maravilhoso. Com certeza você vai ser edificado para a glória do nome de Jesus. Está conosco nosso pastor Rejanildo Paulino, como sempre, abrilhantando esse programa, contribuindo para que o nome de Jesus seja glorificado e a igreja cresça e adore a Ele em espírito e em verdade. A paz do Senhor, meu pastor Valmir Canto. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem. A partir de agora, o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos em Deus que seja muito proveitoso esse estudo para que possamos ser edificados e cumprirmos o propósito de Deus, que é adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está sempre conosco, né? Nós sempre pedimos, né, que os irmãos possam compartilhar tudo aquilo que você está escutando, vendo, acompanhando pelas redes sociais da Rádio Novas de Paz, como também pela própria rádio 88.1, que seja um missionário, né, envie, faça essa programação alcançar outras vidas, porque sendo assim a Igreja do Senhor vai se fortalecendo. Hoje temos como um tema a verdadeira adoração. Então extrairemos muitas lições, pastor Rejanildo, do diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, que é muito edificante. Eu tenho certeza que vai trazer paz, vai trazer alegria, vai fazer uma mudança. Eu creio que por este estudo de hoje, do que vamos colocar aqui, através da própria lição da Escola Bíblica Dominical, né, que temos como referência teológica, e a gente vai acompanhando com ela e vai também fazendo os nossos comentários aqui, que esse período agora estamos falando, e o verbo se fez carne, falando de Jesus humano, Jesus divino, e sobre o olhar, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, João, ele tem uma sensibilidade extraordinária e traz detalhes que nos outros evangelhos não tem sido colocado. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória do nome de Jesus. Pedimos ao pastor Rejanildo que faça esta oração para que a graça do Senhor Jesus Cristo venha iluminar os corações, e alguém que está angustiado, porque, pastor Rejanildo, muitos irmãos às vezes estão servindo a Deus, mas está preocupado, ansioso e fica meio que bloqueado. Mas eu creio que a oração, ela tem poder de fazer coisas maravilhosas e o nome de Jesus ser glorificado. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nesse instante, ó Deus, para o teu louvor, estamos unidos para meditar na tua palavra. E cada filho teu, Senhor, que está conosco agora, oramos te pedindo, abençoa, Senhor, faz discernir a tua palavra, a tua vontade. Ó querido Deus, que cada um seja abençoado, que haja edificação espiritual, que as mentes, Senhor, estejam
abertas, propícias para receber o conteúdo que será enxertado, visando o teu reino, visando a tua glória. Ó querido Deus, que cada um, Senhor, possa sentir o gozo da tua presença através desse estudo bíblico Novas de Paz. Continua abençoando o teu povo. Nosso pastor Valmir do Canto, nos ajuda, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós falamos, a verdadeira adoração. Já é muito sugestivo o próprio tema, né? Porque se está dizendo a verdadeira adoração, então subentende, pastor Rejanildo, que existe adoração que não é verdadeira. Isso. Ou seja, adoração que Deus não recebe, como assim as pessoas estão cultuando, estão prestando uma homenagem, mas Deus não está recebendo. Aí a gente vai aprender hoje essa verdadeira adoração. Por quê? Porque a verdadeira adoração, pastor Rejanildo, ela alegra a Deus, o Espírito Santo também se alegra que está em nossas vidas e promove em nós algo muito edificante, alegria, transformação, evangelismo. Olha, quem verdadeiramente adora a Deus, verdadeiramente é abençoado por Ele, é um processo assim de crescimento espiritual. Isso. Quanto menos um homem adora, mais, digamos assim, mais religioso ele fica. Eu costumo dizer, pastor, que a verdadeira adoração ela gera disposição interior. Né? O homem agora tem uma energia interior, uma disposição para fazer a vontade de Deus. O homem não tem antes. O senhor falando isso já me dá assim, porque a gente caminhando, a gente percebe que tem muitos irmãos que estão meio desanimados a aceitar a Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, mas meio assim, digamos assim, fora de órbita, sem aquela alegria, aquela energia do céu. Mas se você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio Novas de Paz 88.1, Estudo Bíblico Novas de Paz já começa agora abordando esse tema, a verdadeira adoração. Temos como texto áureo João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. O que é que nós queremos colocar com tudo que vai ser colocado aqui como verdade prática? Adoração significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Parece simples. Lá no Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, essa entrega está exatamente entrelaçada com esta adoração. E eu vou dizer que a adoração, meus amados irmãos, não é somente na hora que você vai para o culto, não, né? Porque a gente identifica que a adoração é somente aquele momento que você está adorando, está louvando um hino. E, enfim, ali também é um momento, mas a adoração ela é muito ampla para a glória do nome de Jesus. Temos 3 objetivos. O primeiro objetivo desse estudo bíblico Nova de Paz é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela desperta a vida eterna nessa mulher. Glória a Deus. O segundo objetivo é fazer com que os alunos compreendam a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, ou seja, é você entregar a sua vida por completo. E o terceiro, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço, a entrega a Deus. Então veja só, a adoração está também relacionada ao serviço. Como é que você diz que adora a Deus, mas que você não serve a Ele, não trabalha para Ele? E trabalhar para Cristo seria contribuir com a obra missionária, contribuir evangelizando, contribuir orando, intercedendo. Então veja só, o reino dos céus é muito amplo. Então quanto mais, olha, quem mais compreende, mais se entrega. Quem menos compreende, pastor Rejanildo, menos se entrega. Temos como referência bíblica, leitura bíblica em classe, João capítulo 4, versículo do 5 ao 7, depois vai para o versículo 9, 10, 19 ao 24. Então, o pastor Rejanildo vai fazer essa leitura bíblica em classe. Você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia, pega sua revista,
acompanhe. É importante você também estar ali exercitando essa leitura, lendo também, acompanhando conosco, porque é muito edificante para a glória do nome de Jesus. Pastor Rejanildo Paulino. Muito bem, a leitura bíblica, João capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, versículo 10 e 19 ao 24, conforme citado, nos diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, desse diálogo a gente vai identificar muitos ensinamentos, pastor Rejanildo, muitos ensinamentos que quando a gente se coloca no lugar desta mulher, como se assemelha a Nicodemos. Nicodemos, um homem que tinha um conhecimento teológico muito grande, um doutor, um fariseu, um homem de grande reputação, mas existia uma necessidade de uma verdadeira adoração. Tudo aquilo que ele fazia dentro da lei não supria a sua necessidade, porque a lei, apesar de ser perfeita, ela não cumpria aquele propósito de uma verdadeira adoração. Faltava algo, faltava graça, faltava o amor de Deus derramado em Cristo Jesus. E agora encontra uma mulher simples, uma mulher em busca de felicidade, em busca de suprir suas necessidades, o pastor Rejanildo. Ele agora expressa ali, através deste diálogo, é o que a gente vai discutir hoje no Estudo Bíblico Novas de Paz, com essa proposta que o estudo tem de trazer em você essa essência do Evangelho, trazer para você aquilo que a palavra de Deus traz, que ela traz vida, ela traz renovo, ela edifica. A palavra de Deus, como eu falei no programa anterior, não é uma receita de bolo que você vai ler, vai memorizar, ela não tem essa finalidade. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então a proposta do estudo de hoje, até como os anteriores, é justamente impactar em você, de você ler, você é crente na pessoa de Jesus, e através da palavra de Deus, porque tem muitos, pastor Rejanildo, que aceitaram a Cristo, mas está vivendo uma vida religiosa, uma vida monótona, uma vida sem sal. Isso. E até ele se questiona às vezes, será que eu sou crente mesmo? Isso. Não sentem gosto, não, né, pastor? Falta da salvação. Porque você veja lá, com Nicodemos, que foi atraído pelo milagre que Cristo fez em transformar água em vinho, e nós estudamos na lição anterior, abordando sobre isso, que o milagre que Cristo fez, Jesus fez, despertou nas pessoas algo maravilhoso. E aí Deus fala sobre a salvação que foi lá abordada, né? E agora essa mulher é a mesma coisa. Se a gente observar, é tudo dentro desse propósito. Mas não só ser agora salvo, mas também adorar Ele e fazer a obra dele, adorar Ele, digamos, de uma forma completa, pastor, porque muitos aceitaram Jesus, mas estão em casa, às vezes, não conseguem ir para o templo adorar, não conseguem participar efetivamente, está lá aquele crente formal que vai para um culto, às vezes não ora, às vezes não
não contribui, às vezes não evangeliza. Mas eu creio que hoje Deus vai fazer uma reforma espiritual a partir desse estudo. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez naquela mulher. Verdade. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Inclusive eu digo que esse estudo vai revelar algo, fruto desse diálogo com a mulher samaritana, que é comum a todos os seres humanos. É verdade. Todo homem tem essa necessidade. Porque todo homem, nós costumamos dizer que recebeu o fôlego de vida dado por Deus, né? Isso. Tem algo de Deus em sua vida e, devido ao pecado, o homem se distanciou de Deus e perdeu essa essência, né? Deixou escapar de viver na íntegra essa essência, que é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, e poder sentir o gozo da presença de Deus, ter a alegria verdadeira de estar junto a Deus, de ter a companhia de Deus. Então, mesmo o homem entregando a vida a Jesus, é possível viver uma vida monótona, uma vida estagnada, uma vida sem alegria. E esse diálogo dessa mulher com Jesus, ele vai trazer algo muito precioso para a nossa vida, que visa iluminar a nossa mente, despertando para essa realidade que está bem à nossa frente e muitas vezes deixamos escapar pelas coisas superficiais, coisas temporais. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, esta carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Cristo. Então é parte essa palavra introdutória que eu fiz aqui foi o que o senhor falou também. Isso. O homem tem uma necessidade de adorar. O homem tem uma necessidade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o pecado o afastou. Então, e o olhar de João, o evangelista, né, o apóstolo, ele conta com detalhes essas necessidades que os seres humanos têm em se relacionar com Deus. Você veja que essa necessidade, pastor Reginildo, às vezes ela é substituída pelo materialismo, pela vida aqui de intensidade em busca de uma felicidade. Isso. E que se essa felicidade ela fosse completa, as pessoas não estavam sempre buscando. Isso. A adoração a Deus, ela produz uma liberdade, uma libertação, podemos dizer assim, que o homem não depende das coisas desta vida para ser feliz. Isso. É uma felicidade maravilhosa. Os homens estariam satisfeitos, né, pastor? Os homens estariam satisfeitos. É feito um vício, né? Quanto mais você consome, mais você tem necessidade porque não sacia. Porque não sacia. Porque então, mas quem adora a Deus em Cristo Jesus, ele é saciado. Então vamos lá. Um encontro em Samaria, em duas preciosas lições. Então, nesse encontro em Samaria, nós vamos extrair duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Então a gente começa a observar no versículo de número 4, João 4:4, diz assim: e era-lhes necessário passar em Samaria. A gente já começa a perceber aqui, pastor Reginildo, que não foi algo que seria fácil. Porque se é necessário, é coisas que é difícil de ser feito, mas tem que ser feito. E dessa necessidade, existem várias necessidades aqui. Existia a necessidade de descansar de Jesus, que ele estava cansado. Existia a necessidade daquela mulher conhecer quem era Jesus. Existia várias necessidades aqui nesse... Eu digo também que existia a necessidade de alcançar outros que ainda não teriam sido alcançados. Jesus queria sair, né? Viu a necessidade de sair daquele círculo religioso ali da Judéia, onde tinham homens doutos no conhecimento, assim, que viviam, tinham, né, o conhecimento da lei, mas não eram cumpridores da lei, não adoravam a Deus verdadeiramente, e existiam povos que precisavam ser alcançados, e Jesus sai daquele círculo religioso para transmitir essas verdades e atingir
o objetivo maior, que era... Pronto, é exatamente isso. Então João começa a fazer essa descrição, porque ele vai em busca da ovelha perdida. Às vezes, dentro do ambiente ali de Jerusalém, estavam todos os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, estavam todos os grupos religiosos estavam lá. E muitas das vezes aquela discussão não produzia vida neles, porque eles não queriam, eles não acreditavam. Então Jesus sai, e a gente já traz uma primeira lição aqui, que essa necessidade de passar em Samaria, ela também fugiu um pouco daquele círculo religioso, onde não produz crescimento. É o que a gente às vezes vê dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja é necessário a gente entender o que é a verdadeira obra, para não ficar dentro de um cunho religioso que não produz crescimento espiritual. E haja vista, pastor Rejanildo, que o Evangelho nos dá sensibilidade de identificar que tem pessoas que elas precisam ter esse encontro, e muitas das vezes nós julgamos e condenamos as pessoas que estão com necessidade de adorar a Deus. A gente olha para a pessoa assim, não, essa aí não é crente não. Essa aí foca nos defeitos. Foca nos defeitos. E aqui vai se mostrar que o próprio Jesus, ele sentia fome, estava cansado, mostrando que mesmo sendo Deus, ele agora, João descreve que ele estava cansado, descreve que ele vai descansar, ele libera os discípulos para os discípulos pegarem comida, porque ele estava evangelizando, estava caminhando. Mas essa questão de necessidade de entrar em Samaria, também existe uma discriminação muito grande, existe uma guerra emocional, política, religiosa, porque Samaria, diz muito claro no texto, né, que aqui a cidade, versículo 5, depois foi, pois, a uma cidade Samaria, chamada Zicá, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, dai-me de beber. Então veja só, do diálogo de Jesus, mostrando João que ele estava cansado, estava no corpo humano. Ele agora começa a se aproximar do lugar para beber água, para descansar. Apesar que a hora não é uma hora muito favorável, era uma hora de muito calor. Sim. Mas mesmo assim já mostra que essa mulher também, ela tinha necessidade de suprir uma necessidade dentro de um horário inadequado. Enfim, a gente vai tirando vários ensinamentos e o principal agora, Jesus começa a conversar com ela, pastor Rejanildo. Você veja que todo ser humano, ele tem essa necessidade de falar com Deus. E eu quero dizer algo da parte de Deus aqui, porque muitas das vezes, fica até dentro de nós evangélicos, acha que Deus só fala com a gente. E às vezes uma pessoa que não declara fé com Jesus, Deus falou comigo, e a gente às vezes não acredita. Verdade. Às vezes a gente não acredita que Deus falou com uma pessoa, mesmo ela ainda não sendo crente. Eu vou fazer uma pergunta, quantas das vezes, às vezes a gente não estava na condição de crente, Deus falou com a gente mudou o caminho, fez isso, uma coisa ou outra, deu certo, rapaz, eu ia fazer dessa forma, mas senti vontade de não fazer. Quem é que falou com a pessoa? Foi quem? Foi o diabo? Foi? Muitas das vezes, olha, muitos que estão nos acompanhando, que ainda não declarou a fé em Jesus, ele também escuta a voz de Deus. Agora precisa discernir o que é que Deus está falando para poder o quê? Para poder levar essa verdadeira... Por não ter essa intimidade com Deus, essa comunhão, não tem a condição ainda hábil de discernir completamente a vontade, a voz de Deus, né? E às vezes age até pelo impulso normal, né, das emoções, e acaba acertando, né, em algumas ocasiões. Né, e depois fica perplexo, puxa, eu acertei, puxa, como foi que isso aconteceu? Quando na realidade foi o próprio Deus, por sua misericórdia, já avisando, atingiu a necessidade que é maior às interior. Vezes um livramento, aí, né? Isso, um livramento. Eu acho que às vezes acontece muito mais no livramento. Que a pessoa ia fazer uma coisa, muda, enfim. Mas aí, dando continuidade esse necessário que Jesus foi, já dá a se entender,
também que ele era guiado pelo Espírito Santo. Não que Jesus precisasse, pastor Rejanildo, mas dando exemplo como servo e como nós agora, como filho de Deus, como Jesus filho. E a gente, filho de Deus, temos que ser guiado pelo Espírito Santo e muitas das vezes somos, digamos assim, impelidos a fazer algo que às vezes nós não queremos fazer, mas o Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Por quê? Porque é necessário fazer o que ele está colocando. É como se assim, a gente não está muito animado. É como você que de repente não está muito animado. Aí Deus e começa, digamos assim, não digamos obrigar, mas digamos assim, orientar mesmo. É como que vai empurrando você e você vai sendo levado. É exatamente essa questão. A gente está aqui tentando evitar, mas é quando Deus está dizendo assim, ó, obedeça. É melhor obedecer. Então, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, que traduzindo para nós era meio-dia. Então, olha, para observar, meio-dia foi pegar a água, ali devia estar um sol muito intenso. E essa mulher, ela estava onde? Lá. Então, veja só que essa necessidade é natural de todo ser humano. Então Jesus estrategicamente se direciona e vê uma oportunidade de um diálogo com aquela mulher partindo de uma necessidade física. Isso. Porque qual era a necessidade fisiológica de beber água, suprir, ou até mesmo usar a água para outras coisas também. Então Jesus começa a estrategicamente, pastor Regino, conversar com essa mulher. E a gente começa a ver que essa conversa, ela é tão rica que ela começa a estimular o que, digamos assim, essa adoração, essa conversa. Porque, pastor Reginildo, Jesus não está preocupado em resolver os nossos problemas. Jesus quer conversar com a gente. Você que nos acompanha, às vezes a gente chega para Deus, aquela conversa monótona, aquela conversa de pidão, e Deus é assim, mas você só faz pedir, Deus não quer pedir, Deus não quer que a gente peça. É feito um filho que só fala com o pai para pedir, o pai só vai pedir. E parece que quanto mais você pede, tem uma hora que Deus é assim, eu não vou te dar não. Eu não vou te dar não, porque tu só sabe pedir e Deus quer conversar. E aí disse aqui o texto, aqui, o comentarista, a mulher dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre, dai-me de beber. Então ele estimula uma conversa, versículo 7, que vai dizer assim, veio a mulher de Samaria a tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque o versículo 8 diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí mostra a necessidade não só do descanso, de beber água, de comida. E Jesus pede para os discípulos ir comer, porque eu acredito, pastor Rejaneiro, que se os discípulos estivessem ali, não ia conseguir Jesus conversar. Por quê? Porque os discípulos ainda estavam aprendendo, tinha aquele cunho religioso, existia uma disputa muito grande entre os samaritanos e os judeus, e eles não iam deixar, na verdade. Eles não iriam assimilar, ou possivelmente o apóstolo Pedro ia intervir, né? Possivelmente Pedro já ia dispensar a mulher, porque tudo tem esse cunho religioso, pastor. É verdade. Veja só, isso aqui é um exemplo, meus amados irmãos. Não é diferente hoje. Hoje, né, nós estamos falando sobre o estudo bíblico Novas de Paz, falando sobre a verdadeira adoração. Estamos baseados lá em João capítulo 4, falando sobre essa questão que muitos hoje a religião distancia as pessoas de Deus. A gente acredita que as pessoas só vão adorar a Jesus dentro da nossa ótica religiosa. Sim. E Jesus dispensa os discípulos nesse sentido. Mas dando continuidade aqui, Jesus pergunta, dá-me de beber desta água. Ele começa a conversar e a mulher já expressa o que está no coração dela. É o que a sociedade impõe, que é o quê? O cunho religioso. No versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, aí, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja só, nem fala ódio. Isso. Porque você não fala com a pessoa que você odeia. E fruto de uma interpretação, a gente vai ver na íntegra o motivo
né, dessa disputa, dessa compreensão errada acerca da verdadeira adoração que levou os samaritanos a ter essa divergência, né? Exatamente isso. Mas aí Jesus, dentro desse diálogo, começa a quebrar essas barreiras, começa a mostrar que o Evangelho é algo que transforma, o Evangelho não discrimina, o Evangelho não faz acepção de pessoa, o verdadeiro Evangelho. Isso. Agora, às vezes a pessoa com tanta santidade, ela começa a discriminar por prerrogativa, dizendo que a Bíblia diz assim. A Bíblia aponta um homem para mostrar que ele é pecador, mas a gente não pode discriminar as pessoas que são pecadores. Nós temos que aceitar a condição que a pessoa está e trazer esse Evangelho. E às vezes esse cunho religioso, pastor, afasta mais do que aproxima. É verdade. E aí, no versículo 14, Jesus já começa a pedir água. E no versículo 14, ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e que jorrar para a vida eterna. Então, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana pedindo água, ele já estava usando, o pastor Rejanildo, a água como um ponto de contato para apontar para a salvação, para apontar para a ação do Espírito, para suprir uma necessidade do homem. Quando Jesus diz, tu vai beber dessa água, mas tu vai tornar-te sede novamente. Mas se eu te der de beber de uma água viva, você vai não ter mais essa necessidade. Então, da necessidade física, fisiológica, Jesus já aponta para uma necessidade espiritual. Que essa necessidade espiritual está dentro de um lugar que é lugar da verdadeira adoração. Então, da salvação, da ação do Espírito na vida de um homem que precisa entender o propósito da salvação do homem do pecado, para que ele possa desfrutar desta grande oportunidade. E desse diálogo, quando Jesus fala ali da água, né? Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Nicodemos também foi indagado, investigado. Jesus começa a criar um diálogo, pastor Rejanildo, e isso desperta nele algo de conversar. Sabe o que eu vejo aqui? O que está faltando é os crentes dialogarem mais com Deus. E como é que esse diálogo? Normalmente esse diálogo ele é feito em oração. Mas isso não quer dizer que só através de uma oração você conversa com Deus. Agora eu acredito, pastor Rejanildo, que aquele momento devocional de oração é uma conversa a sós, porque às vezes alguns irmãos, os irmãos trabalhando, às vezes as irmãs estão em casa fazendo um trabalho e estão ali falando com Jesus, e eu creio que Deus fala também. Mas tem momentos que Deus não quer compartilhar de um diálogo superficial. E Jesus quer algo mais íntimo. Aí precisa, por isso que ele disse, quando você for orar, vá no seu quarto, feche a porta. Isso. Você que fala comigo em secreto, o Senhor te recompensará publicamente. Ou seja, tem momentos, meus amados irmãos, que essa necessidade de conversar com Deus é importante. E hoje nós estamos vivendo... Fica claro justamente nesse diálogo, né? Nesse diálogo. Jesus poderia ter falado com a mulher, aproveitado esse diálogo em outra oportunidade, com Deus que o era, né? Deus em forma de homem, mas Jesus tratou de falar diretamente com ela, né? Ter um diálogo face a face, somente com ela. Isso, e dessa conversa que a gente está abordando aqui, trazendo para os dias de hoje, a oração. E a gente vê hoje que alguns cristãos não têm mais tempo para orar. Porque a oração é uma conversa íntima com Deus. Às vezes a pessoa com tanto problema, pastor Rejanildo. Isso. Está borbulhando de ansiedade e preocupação, mas não tem fé. É o caso que essa mulher também, ela estava cheia de problema. Ela cheia de problema, e aí no versículo de número 15 é assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela estava ainda pensando na água humana, na água fisiológica, ali que supra a necessidade do organismo. Interessante que até se a gente não beber a água, vai desidratar e vai virar óbito se você não
hidratar o seu corpo, você vai ter problemas também. Isso. Mas dando continuação, Jesus já aproveita, pastor Rejanildo, glória a Deus, e começa a levar essa mulher agora para um lugar de adoração. Aí veja só, dessa conversa no versículo de número 17, a mulher respondeu e disse, no versículo 16, né? Disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Então você veja que Jesus agora não está interessado somente na mulher, mas interessado na família. Deixa eu te falar algo da parte aqui de Deus, do que esse texto nos traz. É que Cristo não só quer salvar você e toda a sua família. Aí está o desafio. Porque muitas vezes dentro de casa existem muitos problemas. E aí, se a gente não entende esse diálogo que Cristo está tendo conosco, a gente também não vai ter um bom diálogo com os nossos familiares. E aí o texto vai dizer que Jesus chama o marido dela. Jesus sabia, pastor Rejanildo, que ela não tinha marido? Sabia. Mas você veja que a gente saber conversar. Isso. Jesus começa a estimular, conversando com a mulher, e aí é assim, chama teu marido, e ela, veja... Despertando, não é? E veja a verdade produzindo nela arrependimento. Isso. No versículo de número 18, né, no versículo de número 17, e a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A concepção de família que aquela mulher tinha não estava dentro do que a palavra de Deus orientava. E quando Jesus fala com amor, fala com graça, aquela mulher, ela reconhece que a pessoa com que ela convivia não tinha um relacionamento conjugal, como a Bíblia fala. Necessidades. Isso reflete outra coisa, o senhor falando, me vem à memória, que uma vida religiosa leva a pessoa a ficar cega e não ver as suas próprias fraquezas, suas limitações. E também achando que a felicidade no casamento vai suprir a necessidade de adoração a Deus. Porque no fundo, pastor Júnior, muitos querem se casar, mas por não ter essa visão de Deus com a família, constitui um casamento, mas não uma família. Você constitui uma casa, mas uma casa com divisão, uma casa sem adoração, uma casa com brigas, com intrigas. Por quê? Porque na realidade Jesus precisa ser o centro. A verdade, você que está nos acompanhando, a verdade precisa ser o centro da nossa casa para que a nossa casa venha gozar de paz. Pastor Valmir, olhe, e o que é que eu faço agora? Porque eu casei e agora está um conflito. Mas Jesus começou a fazer uma boa obra, fez com a mulher samaritana e vai fazer com você também, para a glória do nome de Jesus. E aqui nessa conversa, continuando, Jesus começa a falar da família, né? E ela surge com um outro assunto, que é justamente o terceiro subtópico, pastor Reginaldo. O lugar de adoração. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questionam sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se era em Jerusalém ou no monte Gerizim. Então veja só, surge uma outra necessidade. Primeiro beber água, Jesus já aponta para a salvação. Depois, uma necessidade de família, que aí Jesus mostra, olha, do jeito que está aí, e ela vai conversando. Aí ela vai se soltando, e ela diz assim, olha, a gente quer adorar. E onde é que a gente adora? Eu estou com uma dúvida. Então veja só que a conversa de Jesus extrai dela o quê? A liberdade dela expressar o que ela tinha. Apesar de ela adorar no monte, ela não tinha total convicção, porque não supria a sua necessidade. Se ela tivesse satisfeita na adoração dela, ela não perguntaria para Jesus, sim ou não? Isso, verdade, pastor. Aí por isso que ela pergunta, eu estou com uma dúvida aqui, Jesus. Onde é que adora? Em Jerusalém ou no monte? O monte era o monte de Jerusalém. O monte era o monte em Jerusalém. E Jerusalém era o templo. Aí, nesse diálogo aqui, Jesus começa a mostrar para ela mais uma vez a verdade, corrigindo ela, pastor Reginaldo. Porque muitas das vezes a gente vê que a pessoa, ela está fazendo algo que não vai mudar a vida dela. Você que está nos acompanhando, se de fato
a sua adoração é genuína dentro do que a palavra de Deus nos traz, ela traz liberdade, ela traz crescimento espiritual. Aí às vezes, pastor, a pessoa diz que está adorando a Jesus, mas ainda está preso no pecado. Justamente. Então não é uma verdadeira adoração. Por isso que a adoração dela refletia essas dúvidas. Essas necessidades. Não supria, como o senhor bem não supria. colocou. Então a gente coloca aqui que esse diálogo de Jesus, aí começa, onde é que adora? Aí é um grande desafio. Onde é que a gente adora? A gente adora na igreja? É somente um local físico? É aquela igreja A, B ou C, ministério A, B ou C. Aí Jesus fala algo muito tremendo, que Jesus corrige ela, glória a Deus, e aí ele diz assim, ó, versículo 20, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha o conflito religioso. Todo mundo estava adorando, mas ninguém se falava com o outro. É o que acontece com alguns cristãos. Você está adorando Jesus? Estou. Aí o irmão passa do lado, ele não dá paz. Você está adorando a quem? A quem você está adorando? Porque Deus recebe a adoração em verdade. Isso. Não é uma adoração na mentira. O coração contrito, quebrantado. Porque se eu não dou a paz para o meu irmão que é salvo em Cristo Jesus, como é que eu estou adorando? Vai para o templo adorar. Está parecendo um sacerdote de Lucas, da parábola do bom samaritano, que o rapaz viu que foi assaltado, o sacerdote passou de largo. Ou seja, não importa quem está na minha frente, eu vou para o templo adorar. Aí chegando lá, será que Deus vai receber a sua adoração quando negligencia até a paz para o irmão, a necessidade do irmão, não consegue nem conviver pacificamente? Olha, você que está nos acompanhando, não consegue nem viver pacificamente, pastor Regianito, com o irmão. E como é que é uma verdadeira adoração? A Bíblia diz seguir a paz com todos. Pronto. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa questão do lugar é muito ampla. Essa adoração não se restringe somente ao culto, à igreja onde você faz parte. Ela vai mais adiante. Aí Jesus, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Jesus instiga ela como instigou a Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Aí Nicodemos, eu tenho que nascer do ventre da minha mãe? Eu tenho que voltar para o ventre. Você veja que Jesus, na mesma dimensão, ele instiga a mulher, diz, olha, não é nem no monte, você vai adorar onde? Se ela fez duas alternativas, monte ou templo. Aí Jesus disse, chegou o momento que a adoração não vai se restringir ao monte, não vai se restringir ao templo. E Jesus estava falando para ela, aí no versículo de número 22, vai dizer assim, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus adverte ela que se ela não tem a consciência de onde vem a salvação, então a adoração não é genuína. Isso. Então você que está nos acompanhando, a gente, às vezes as pessoas geograficamente estabelecem que aquele lugar, e tem algumas igrejas, pastor Reginaldo, evangélicas, que eles dizem, não, aqui nós adoramos em verdade, como se as outras igrejas não adoram em verdade. Aí você veja que já é o cunho religioso. Aí Jesus fala, que diz assim, vocês estão adorando, mas não sabem o que está adorando. Então, se a gente não tem consciência do que Jesus estava falando, a adoração não é verdadeira. Não há mudança, não há uma transformação. Amém? Então, dentro dessa, para finalizar esse ponto do local, aí Jesus aborda, diz, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Jesus diz assim, não é externo, não é no monte físico, não é no templo, porque se fosse no templo, você veja que lá a guerra entre os judeus e os islãs, está tudo dentro da adoração no templo. Qual o templo que adora? Então você veja que Jesus não é algo externo, a adoração não é externa, a adoração é no Espírito e na verdade. E quem é a verdade? É o próprio Verbo
encarnado Jesus Cristo de Nazaré. Então daqui a gente conclui esse terceiro subtópico, que a adoração é no Espírito e em verdade. É como se assim, olha, a obra vai ser feita pelo Espírito Santo. Aí ele diz mais aqui, ó, glória a Deus, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que adorem em espírito e em... Ele fala adoração na vida do ser humano, no meu espírito. Então o Espírito Santo entrou na minha vida, eu estou habilitado a o adorar, não só o local do templo, mas em qualquer lugar. Mas se eu não tenho consciência, pastor Rejonildo, que Deus fez essa obra, aí tem gente que acha que Deus só recebe adoração no templo. Isso. Não, quando você acorda, o que você faz, você já tem o Espírito, você já é um adorador. Agora, a adoração, ela vai muito mais ampla do que louvar, porque as pessoas associam levantar as mãos e começam a glória a Deus, aleluia, e falar em línguas, porque culturalmente se estabelece que a adoração é só aquele momento. Acaba o culto, aí a pessoa volta para casa com a cara toda fechada, não fala com ninguém, chega dentro de casa, não dá paz, mudança, não transforma. Aí a pessoa, tu viesse de onde? Eu viesse da igreja, foi? Qual foi a igreja que tu fosse? Fosse fazer o que lá? Porque do jeito que a pessoa está, prova que ela não entende. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, meus amados irmãos. Estamos em Estudo Bíblico Nova de Paz, a verdadeira adoração, baseada em João capítulo 4, versículo do 4 em diante. Já falamos sobre o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Vamos agora dar continuidade nesse segundo ponto, falando sobre um ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então Jesus agora, já com aquele diálogo com aquela mulher, ele começa a explicar para ela o que de fato o ser humano precisa fazer, porque existe um vazio muito grande, pastor Rejanilda. Então existe uma necessidade espiritual. E olhe, eu vou dizer algo aqui, e às vezes dentro dos templos, sim, as pessoas estão lá, mas não estão nem entendendo o que elas estão fazendo lá. Se elas não têm a consciência, então não há uma liberdade de adorar. Às vezes chega na igreja, aquele ambiente meio carregado, meio pesado, só pensando... Aí precisa de conhecer a verdadeira adoração. Nosso pastor Rejonildo Paulino, ele vai dar continuidade falando sobre adoração. Muito bem, meu pastor, irmãos que participam desse estudo bíblico Novas de Paz. O segundo tópico desse estudo tem por título o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Observe que o texto, João capítulo 4, versículo 14, está aí na lição, vou ler aqui. Pastor? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus estava falando de comunhão, Jesus estava falando de intimidade com ele, para que na prática refletisse em alegria, paz, gozo, para que refletisse na vida da pessoa transformação, mudança no seu caráter, para que refletisse a proximidade maior com Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, o senhor falou uma coisa. Sim. Essa obra de Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra em você, porque tem algumas pessoas dentro da igreja tentando mudar o seu comportamento e aí fica muito pesado. Não consegue. Não consegue, nem vai conseguir não, porque como o senhor colocou aqui, ó, Jesus disse, se eu te der, quem está te dando a água para beber, não é você não, é Jesus que está te dando assim, eu estou te dando vida. Agora você quer beber da água? Se você quer beber desta água, é dizer assim, eu vou transformar você por dentro, eu vou tirar todos os teus traumas, eu vou tirar toda a religiosidade, eu vou tirar a glória a Deus, eu vou tirar de você tudo que te faz sofrer. A água limpa vai lavar. Água limpa, como diz no sentido fisiológico, a água hidrata.
Isso. Né? A água purifica. Que faz menção do Espírito, né? Isso. Espírito Santo, porque essa água faz menção da Justamente. obra do Espírito, A obra do Espírito de restaurar, Santo, de santificar. sentido espiritual, É fácil isso. até colocar um paletó, né, pastor Rejanito? É fácil muito você fazer fácil. ter um cocó, é fácil usar uma saia, porque isso daí até Deus até São promove, são costumes que até Deus já podem vai ser colocando, mudados. mas a transformação lá por dentro, só quem faz é Deus. Interior só Deus pode fazer. Glória a Deus. E justamente reflete essa obra espiritual, né? Espiritual que nós precisamos, porque de nós mesmos nós não temos condições, capacidade própria para fazer. Então, seguindo, diz assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como já foi dito pelo nosso pastor, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Glória a Deus. Eu lembro aqui as palavras do salmista Davi, no Salmo 51. Né? O salmista diz no Salmo 51, pastor, esse versículo aqui bem rápido, o Espírito Santo me faz lembrar, quando após ter falhado, né, pecado, arrependido, quando o profeta Natan vai até ele, e ele diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, 51:10. Ele diz, primeiro, versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aí no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista reconhece que ele precisava de uma mudança, precisava de uma limpeza completa para que fossem apagados definitivamente. É entrega, né, pastor? Isso. É o que falou, a verdadeira adoração está na entrega. Na entrega. Aí eu faço a pergunta, de quem é a vida hoje? Você vive para Jesus ou vive para você mesmo? Olha aí, isso é Porque muito quando a gente relevante. entrega para Jesus, Jesus vai cumprir a promessa da paz e da felicidade que vem dele. Não a paz, uma felicidade construída por mim, pastor. É justamente isso. Aí ele diz, pastor, eu confio em Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta, você está em paz? Porque se você está sem paz, você pensa que confia, mas não está confiando segundo a palavra de Deus. Pastor, eu vou até lembrar uma palavra aqui que é forte, mas é necessária. Isso aí para mim e para nós é edificante. Sabe por que muitos, ou você até que nos ouve, não é satisfeito, ou não está satisfeito? Porque possivelmente você está buscando viver para si mesmo. Você está buscando satisfazer as suas necessidades. Dentro da igreja. Dentro da igreja. É como se assim, está ajustando as necessidades que tinha no mundo. Isso. Aí vou dar um exemplo aqui, vou completar aí essa veja só. Exemplo, às vezes a pessoa não conseguiu uma posição lá no mundo, sim, aí dentro da igreja quer ter uma posição. Olha aí. Porque muitas das vezes dentro da igreja há uma concorrência muito intensa na posição, como se a posição trouxesse uma satisfação. É a mesma coisa que era lá no mundo, não conseguiu uma posição de destaque no mundo, aí agora dentro da igreja é aquela briga incessante pela posição, por cantar, por pregar, por ser dirigente. Aí é a questão religiosa, porque Jesus saiu de Jerusalém, foi em Samaria, porque dentro de Jerusalém faltava cadeira para poder o pessoal se sentar. Tá entendendo? Porque hoje a gente vai ter que entregar a mensagem. Muitas das vezes, se Deus te colocasse na cadeira de trás, eita, você ia continuar adorando, alegre. Se chegasse, se o pastor colocasse você para você sentar em um lugar que você normalmente não senta, você ia adorar ele mesmo. Glória. Então aí está mostrando, pastor, que há essa entrega, essa alegria, com o mesmo fervor. Com o mesmo fervor. Mesma disposição. Aleluia. Aí o negócio apertou, viu? Eu gosto desse estudo bíblico de paz, porque a gente tem uma sequência aqui, verdade, mas pastor, o Senhor vai... Porque muitos irmãos, pastor Rejanildo, que estão nos acompanhando, eles estão dentro de uma ótica de adoração que Jesus não está recebendo. Isso. Porque quando Jesus recebe a minha adoração, produz alegria, produz paz, produz longanimidade, produz perdão. Se você não está perdoando o seu irmão, que faz parte da sua congregação, o lugar geográfico onde Jesus colocou para você adorar, a sua adoração não é verdadeira.
Aleluia, Meu Deus, o negócio aqui... Produz equilíbrio, produz estabilidade. Produz paciência. O serviço que vai ser mais na frente. Então a adoração, irmão, não é levantar a mão, ô glória, então eu sinto a alegria de Deus. Aí o irmão passa do lado, misericórdia, não é adoração. Você está religioso, você está se enganando. E a proposta do Estudo Bíblico Nova de Paz, pastor Reginildo, não é passar a mão na cabeça, não. É mostrar a realidade, né, nossa, ou ser fruto da necessidade que é constante e que nós precisamos ser despertados realmente. E quem traz essa iluminação é o Espírito Santo através da sua palavra. E por isso Deus está falando conosco. Amém. Nesse estudo bíblico. Jesus e a verdadeira adoração, segundo o subtópico, né? Seguindo ainda. Então, se é uma verdadeira adoração, Jesus está dizendo assim, cuidado para você não achar que está adorando e não sabe o que está adorando. Glória a Deus. Então, seguindo, né, o comentarista diz aqui ainda, Deus é Espírito, é necessário que os que adoram o Espírito em verdade, João 4:24. O segundo subtópico diz, ao questionar Jesus sobre o local de adoração, João capítulo 4, versículos 20 e 21, pastor, esses versículos aqui, que estão, né, inseridos em meio ao contexto. A lição não estão na leitura bíblica, mas faz parte do contexto. Disse-lhe Jesus, versículo 21 de João 4, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor Reginildo. Parecia até arrogante, né? Você não sabe o que você adora. Então você veja, o verdadeiro adorador, ele tem prazer de ensinar o que é certo e o que é errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, não entre por esse caminho não, que não vai dar em lugar nenhum, vai dar em maldição. Você não vai crescer espiritualmente. A mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. Jesus, a partir de perguntas básicas, simples, despertou na mulher a necessidade que ela tinha e a partir desse diálogo, né, Jesus foi revelando, iluminando a sua mente para que ela entendesse o verdadeiro sentido da adoração. E no versículo 21 que o senhor leu, ficou claro isso. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Então, muitas pessoas às vezes, pastor, se prendem muito à questão dos costumes. O senhor bem falou aí, a questão dos costumes, quando na realidade a verdadeira adoração não está relacionada ou fixada em costumes. Os costumes, eu digo, são bons, né? Devem cooperar para o nosso bem-estar espiritual, devem cooperar para o nosso crescimento e edificação espiritual, mas não são fator decisivo para uma verdadeira adoração, porque vai além. O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos, né, pastor? Capítulo 12, e digo, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto de uma mente, fruto de uma mente própria, né? Uma mente voltada para Deus. O pastor Reginildo, veja só, como Jesus falou, essa verdadeira adoração, sim, partindo do princípio que tem um aspecto geográfico, e sim, Jesus ele disse, olha, você tem que ter consciência do lugar que você está, mas que a adoração não está atrelada ao lugar que você está. Ela vai mais além. Mas o lugar que nós estamos também tem uma grande influência. Isso. Você veja que Deus, ele escolhe, você veja na adoração, Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que ofereça em sacrifício o seu filho. Sim. Então Abraão, tendo a consciência do que Deus estava ali pedindo, existia um local para se oferecer aquele sacrifício. Tinha um altar para ser colocado. Tinha que ter uma posição. Então, muitas das vezes, a pessoa está na igreja, às vezes a pessoa está dentro de um templo, de um local geográfico, mas ela diz assim, Deus está dizendo que eu tenho que sair daqui. Isso. E muitas das vezes Deus não quer que você saia, Deus quer que você compreenda que o que está no seu coração está atrapalhando a verdadeira adoração. Isso. Porque veja só, o comentarista faz aqui uma situação que o Calvário é um lugar de grande relevância.
foi o local, a madeira, a cruz, era um lugar aonde Cristo foi. Então veja só, Jesus se prepara para oferecer a Deus o sacrifício perfeito. E aonde é que era? No Getsemane. Você veja que ele chama os discípulos para orar e naquele ambiente, pastor Rejanildo, ele dizia, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Era um lugar geográfico? Era. Sim. O Getsemane não era um lugar de sofrimento. O Getsemane era um lugar onde os discípulos se encontravam com Jesus, que era corriqueiro, porém próximo a ofertar a Deus o sacrifício perfeito, a obra da salvação ser, digamos assim, consumada, pastor Rejanildo. O ambiente agora ficou carregado. É verdade. É o que acontece com você. Então veja só, essa questão da adoração, ela está no Espírito, porque aí, vai lembrar lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, eu adoro Apolo, eu sigo a Paulo, eu sou de Ceifas. Sim. Aí Paulo diz assim, quem é Ceifas, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo? Então muitas das vezes o nosso culto está atrelado a quem está ministrando. Olha lá a divisão no coração. Por isso que Paulo diz, quem é esse? O templo onde estamos. Os templos. Se aquele pastor eu adoro. Se aquele cantor você está adorando a quem? Você precisa, lógico, bem verdade que tem lugares, tem pessoas que nos levam a Deus, tem pessoas que nos afastam de Deus. Verdade. Eu posso até entender que alguns vai nesse sentido, pastor Rejanildo, mas que a adoração é muito mais além. Não depende somente, exemplo, e se aquele pastor não for? Aí o culto não foi bom. E se naquele dia aquele pastor não trouxer aquela palavra que você espera receber? Então muitas das vezes essa questão geográfica, essa questão que Jesus estava falando com a mulher, você não está sabendo o que você está fazendo. Isso às vezes se aplica a nós. Que às vezes a gente encontra um conflito, um embate muito grande no ambiente onde está, e aí a gente precisa amadurecer e entender que a adoração a Deus, ela está no Espírito Santo, em nossas vidas, no nosso espírito, e nós temos que ter a consciência do que a palavra de Deus fala, como você bem colocou, Romanos capítulo 12, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razão, compreensão, fé, verdade. É isso que a gente está propondo aqui. Eu creio que você está entendendo, para a glória do nome de Jesus. Seguindo, pastor, ainda nesse tópico, subtópico segundo, nesse estudo, o Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração. Versículo que o senhor leu. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Bem lembrado já, colocado pelo Senhor. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, é apenas um lugar à vista, olhando de forma superficial. A lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. Então, às vezes, o lugar que a pessoa está é um lugar, digamos, você olha assim, diz assim, é um lugar, esse ambiente, esse bairro, essa igreja. Às vezes, um lugar improvável. Vamos dar um exemplo aqui. Um campo de futebol. Sim. Então, lá tem uns esportistas que estão jogando, a torcida lá, e sai de tudo ali, raiva, ódio, não sei o quê. Tá. Aí daqui a pouco aquele pessoal sai. Aí uma igreja convoca as pessoas para adorar a Deus no mesmo lugar. Então não é o lugar. Aleluia. Não é o estádio. Mas é justamente isso, às vezes a questão geográfica, justamente assim, aqueles que me adoram, aí é na praia, é no monte. Interessante que às vezes as pessoas, elas estão dentro de casa, elas começam a cultuar. Quantos lugares improváveis, às vezes a pessoa está angustiada, vai para dentro do sanitário, começa a orar a Deus e Deus renova a pessoa. De repente, pastor Reginaldo, tem pessoas que foram agraciadas por Deus em lugares improváveis. Lugares onde Deus, teoricamente, não estaria.
independente do número. Jesus disse claramente, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então você veja o que Jesus estava falando, a gente abordando aqui. Agora imagina só, se a gente está num lugar consagrado, dentro do templo, um lugar onde costumeiramente nós estamos, e a nossa vida está santificada, imagina o que é que Deus não pode fazer nesse ambiente, pastor Reginildo. Verdade. E às vezes a gente está dentro do culto, dentro da igreja, as pessoas estão ali, abrindo a boca, mas não estão adorando a Ele como deveria estar. Aí daqui a pouco acaba o culto não foi bom hoje não. De fato, não entregou o que era para entregar? A verdadeira adoração? A verdadeira adoração. Glória a Deus. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Então, aqui o comentarista faz questão de mencionar, falando de adoração, desse memorial, né, que foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus. Fazer isso em memória de mim, para que nós lembrássemos e buscássemos assim, intensificar a nossa comunhão com Deus, nessa expectativa de sua volta, buscando cumprir nesse propósito de adoração verdadeira, estando cada dia mais em afinco junto a Ele, para que nós possamos ter resistência espiritual e ter um entendimento completo da vontade de Deus para nós. Porque o que acontece, meu pastor me permita, é que muitas vezes a pessoa até entrega a vida para Jesus, ou alguém que não entregou ainda a vida para Jesus e acha que Deus sabe meu coração, Deus conhece meu coração, e vai vivendo uma vida simples, uma vida sem gosto, uma vida sem alegria, sem compreensão da vontade de Deus, e com isso vai desfiando espiritualmente, morrendo e meio sem entender, e o inimigo lançando as setas malignas e atingindo, e a pessoa daqui a pouco está com a mente perturbada. Quantas pessoas que a gente vê com a mente perturbada, e quando você vai buscar saber, o problema parece ser tão simples de se resolver, pastor, mas a pessoa está tão dispersa espiritualmente que não consegue entender. Ela está, pastor Reginaldo, apegada à verdade da religião. Olha aí, é verdade, pastor. Tá? Ela está apegada como aquela mulher, a gente adora no monte, vocês judeus adoram no templo, a gente não pode nem botar o pé lá, senão a gente é fuzilado. Então veja só, o que eu trazendo hoje pra gente, quantas pessoas não conseguem enxergar isso. Aí é o que a gente está concluindo aqui, que Jesus o ensina a respeito da verdadeira adoração. Agora sim, a adoração bíblica. Então, sim, Jesus, nesse terceiro subtópico, pastor Reginildo, dá até para a gente citar antes de concluir esse ponto seu, né? Sim, falando sobre a localização, né? Ele dá uma citação aqui, né? No caso da ceia. Isso. Diz que os discípulos, quando foram no sepulcro, estava vazio. Estava vazio. Mostrando, Jesus diz assim, eu expliquei para vocês, a adoração é no Espírito. Eu não estou aqui, mas eu estou vendo. Aí eles, cadê Jesus para a gente adorar? E hoje, quem é que está vendo Jesus? Isso. Aí aponta para a ceia, né, que o autor coloca, que ele fala, primeira carta aos Coríntios, porque o local, a cruz está vazia, o corpo não está mais lá. Isso. Ô pastor Reginaldo, se o corpo estivesse lá, existia a verdadeira adoração? Não. E entrar em contradição com aquilo que Jesus falou, que a verdadeira adoração adora o Pai em espírito, não é no corpo humano, não é a idolatria, porque muitas das vezes as pessoas se agarram com o objeto, eu estou adorando, mas Jesus disse que não é o material, é no Espírito, o Espírito Santo, no seu Espírito, você conhece a Deus através da obra da salvação em Cristo, e quando você entende isso, isso aí é uma verdadeira adoração. Digamos assim, a verdadeira adoração se materializa também, pastor Reginildo, porque muita gente está adorando, mas ela odeia o irmão, ela não perdoa o irmão, ela não contribui, ela não ceia, não tem comunhão com a igreja, não está mais convivendo pacificamente com os irmãos. E por que você saiu do lugar que você estava? Sim. Não faço parte mais dessa igreja não. Por quê? Perdeu a comunhão com o irmão? Perdeu a adoração.
Veja que difícil. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 vai dizer assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Então, o texto que Paulo escreve da ceia menciona que nós temos que ir para a igreja para declararmos a nossa adoração a Deus. Mas Deus existe, Ele é Espírito, Mas como é que eu mostro que a minha fé é verdadeira, pastor Rejanildo? Tendo comunhão com o Senhor, pastor Rejanildo. Lhe respeitando, lhe perdoando, ou sendo perdoado pelo Senhor. Então você que nos acompanha, meus amados irmãos, a verdadeira adoração, a gente fala da questão do espaço geográfico, do espaço que é além disso, mas dentro disso também. A gente, quando vai ceiar, a gente está dizendo para o irmão, eu estou em paz contigo, a minha adoração ela é verdadeira. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, o negócio é estreito. Como é que você bebe do vinho e come do pão quando você tem raiva do seu irmão? É para dizer o que está escrito, porque a gente tem que ensinar. Você não está adorando a Jesus não, meu irmão. A Bíblia diz que come e bebe. Aí por que tu estás com raiva? Porque tu não ora, tu não perdoa. Tu não está levando a cruz. Eita, Jesus tremendo. É o que está acontecendo dentro de muitos templos. Isso. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo. Porque não está discernindo o que é o corpo. O corpo é representado no pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Meu Jesus. Agora a gente entende também que tem muitos religiosos, né? Sim. Eu sou pastor dessa igreja, tem que ser do meu jeito. Ele tem que ser o exemplo. Isso. De amar, de respeitar, de ensinar. Aí, exemplo, se eu não ensino aos meus irmãos o que é a verdadeira adoração, eu tô levando o povo para quê? Estou tirando as pessoas da igreja, eu estou fazendo feito Jesus. Será que você não é um dos discípulos que Jesus dispensou porque você está afastando as pessoas da verdadeira adoração? Olha aí, glória a Deus. Negócio estreito. Está quase um curso de doutrina aqui no Vivo Nova de Paz. Meus irmãos, você que está nos acompanhando, compartilhe. Estamos com o pastor Rejanildo aqui, Estudo Bíblico Novas de Paz, pela Rádio Novas de Paz 88.1. Estamos aqui em Estudo Bíblico Novas de Paz, falando sobre a verdadeira adoração. Estamos já dando início do fim, se é que isso existe, pastor Rejanildo, mas aí tudo bem. Então a gente finaliza aqui esse tópico e vamos entrar no terceiro, a adoração bíblica. Qual é o conceito bíblico de adoração? O senhor estava falando aí, sim, parece ser muito abstrato uma adoração. Levanta a mão para o céu, glória a Deus. Sentimento, emoção. Tudo bem, a gente não vai dizer que não é. Sim, mas faz parte. Ela tem, a Bíblia diz que ela tem um fundamento. Não é algo abstrato, não é algo da minha cabeça. Tem um embasamento lógico também. Vamos lá, o conceito bíblico de adoração. Na linguagem hebraica existe uma expressão chamada istahá. Meu amor, eu estou lendo, não sei nem qual a pronúncia correta desse texto aqui, mas a gente está tentando. Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico de adoração. Quanta irreverência na casa do Senhor. Vai ler o texto bíblico, as pessoas são irreverentes, às vezes as pessoas estão com celulares dentro da igreja, o pastor está lendo a palavra. Então quando eu vejo aqui que o fundamento é o temor a Deus, não é religioso, porque tem gente que é religioso nem pisca o olho. Isso. Não é isso, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que a palavra original, ela tem essa característica de respeito, admiração. Não é medo, porque tem gente que tem medo. Se o pastor falar, tu já vê. Ele não se mexe por causa do pastor, mas Jesus, ele não está vendo Jesus. Mas vamos dar continuidade. Já na linguagem grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outro. Latreia, dentro desse aspecto de adoração,
que essa parte latreia vem também depois de liturgia. Sim. Pessoal, latreia é um serviço. Quando você vai para o culto, você está executando um serviço a outro. Quem é esse outro? O próprio Deus. É o próprio Deus. O que é que você, quando chega na igreja, você está servindo a quem? Você está cultuando a quem? Aí é fácil perceber, pastor. A falta de reverência, de temor, a pessoa não sabe nem quem está servindo. Olha o que diz Eclesiastes 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Aí ele bota outro termo, né? Proskuneu, significa adorar, ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneu. João 4, do versículo 20 ao 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor. O que a gente entende quando um crente que tem consciência do que ele fez, o que ele entrega para Jesus? Isso. A gente está na igreja, às vezes a pessoa, a gente olha para ela não está ligada em Jesus. Ela não está fazendo, ela está esperando a hora se acabar, pastor Rejonildo. Então, qual é o valor? Permite a atitude de honraria, né? De honraria. Religioso. Reflete essa questão da adoração verdadeira, atitude de honraria. Faz lembrar aqui o exemplo de Maria, não é? Isso. Marta estava preocupada com os afazeres, né? Jesus esteve na sua casa, enquanto Maria estava aos pés de Jesus ali, prestando um culto verdadeiro, centrada, né, em ouvir Jesus, em atender Jesus, não no sentido material, mas muito mais espiritual. E você veja que é justamente isso. Às vezes, a gente, no sentido de servir a Deus, nos excedemos nas regras. Maria, com excesso de cuidado, ela priorizou as coisas do cuidado, que é a religiosidade, trazendo uma comparação, e Maria parecia ser displicente. Marta trabalhando e Maria preguiçosa. Não é. Sim. A gente sabe disso porque o próprio Jesus, ela buscou a melhor parte. Era Jesus: Marta, você está fadigada e muito ansiosa. E essas coisas aí não vai te edificar em nada. Então, a gente entende, como o senhor bem colocou, que esta busca, ela traz o quê? Esse prazer de estar escutando Jesus. Verdade. Glória a Deus, né? Então, continuando aqui, então, atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele faz. E faz. E faz, né? Isso. Obrigado, pastor. Então, segundo o subtópico, vai dizer assim: adoração como um ato de rendição a Deus. Se render. Às vezes a gente, vamos louvar um hino, vamos cantar, fecha os teus olhos. A pessoa está ali, você vê que tem pessoas que estão com o coração quebrantado. O pensamento dela está voltado para o alto. Cria uma atmosfera, o Espírito Santo se alegra quando você começa a se ligar. Mas tem gente que, meu amado irmão, você está se rendendo a quem? Perdeu a fé, pastor. Esse diálogo dessa mulher, Jesus vai dizer assim: minha filha, para você receber adoração, para você entregar a adoração para o Pai, você tem que entender que a obra é assim. Aí vamos lá. Aqui diz assim: a Deus o conceito fundamental da palavra adorar é proskuneu. No Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo e sobre os pés da pessoa a quem está submisso. Meu Deus, quantos exemplos. Veja só, essa palavra proskuneu, ela tem vários sentidos. É assim, é você se dobrar, é você se ajoelhar aos pés daquela pessoa, é você se render-se, é o mesmo que você dar um beijo. Veja o sentido, como culturalmente a gente pega o povo judeu e pega a gente ocidental. Isso aqui para nós tem outro significado totalmente diferente. Mas veja que em Mateus capítulo 4, Satanás, quando se revela e fala com Jesus, ele diz: se dobre, reconheça, se submeta à minha verdade. Meu Deus.
E é exatamente isso. Quando a gente não se dobra à verdade deste mundo, aí a gente é oprimido por Satanás. Mas nenhuma ferramenta vai dar certo contra a tua vida, porque Deus está conosco. Ele sabe que a gente quer adorar Ele na beleza da sua santidade. Verdade. Mas entender isso aqui é muito mais amplo, pastor Rejanildo. Isso. Você veja que Judas, eu não sei nem se aplica isso aqui, Judas, para mostrar quem era Jesus, ele vai lá dar um beijo. Nos dá a fazer um sentido que diz assim, eu estou te adorando. Como? A gente está adorando Jesus, traindo Ele, não reconhecendo o valor. Você veja que aqui ele fala aqui, anteriormente assim, é dar um valor ao outro, é reconhecer o que ele fez. Então quando a gente não reconhece que Jesus é o Salvador, o Libertador, me perdoou meus pecados, purificou a minha vida, por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja para reconhecer que tudo que ele fez por mim. Glória a Deus. E o outro lado, o senhor está colocando aí a questão dele faz, né? Ele fez. E a outra parte é justamente o que ele é, né? Ele é Deus, ele é soberano, Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o poder em mãos para interferir na nossa vida, nossa história, mudar a nossa história. Então, Ele está acima de tudo, de todos. Ele é o alfa, o ômega. É muito ampla a adoração. É muito amplo. Eu já me veio outro texto aqui, mas deixa eu pedir para o senhor ler aqui, ó. Ele fala que Lucas 7, versículo 37 e 38, que é assim, ó, no episódio da mulher pecadora ilustra bem este significado. O senhor podia ler, pastor Rejanildo? É agora. Deixa eu ler a partir do 36, pastor, para ficar mais claro. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Então veja só, ela se prostrou, ela tinha consciência, ela estava reconhecendo que Ele é Deus, ela estava reconhecendo que Ele é superior a ela, que ela é inferior a Ele. Então quando Satanás pede para Jesus se dobrar diante de Jesus, ele diz assim, eu sou superior a você. Meu Deus, quando o senhor fala a questão de adoração, lembra de Jó. Sim. Você veja aqui que o senhor diz assim, a gente deve adorar a Deus pelo que Ele é. Isso. Jó sabia disso. Jó diz, Deus me deu. Deus tomou. A minha adoração não está relacionada com o que Ele me deu. A minha adoração está relacionada pelo que Ele é. Meu Deus, o negócio é muito forte. E me pergunta, se Deus tirasse o que Ele nos deu, será que a gente ia continuar adorando? Jesus. Ou se é que a gente ia aprender a adorar. Verdade. Meu Deus, que negócio forte, pastor Janildo. Isso lembra que reflete, pastor, permita que acontece muito, né? Quem sabe você que está nos assistindo, participando desse estudo bíblico, Novas de Paz, está passando por uma situação adversa em sua vida que você não compreende. E lendo e meditando aqui na palavra de Deus, nós vemos que essa é a realidade. O momento que nós passamos, aquilo que enfrentamos, os desafios que estão à nossa frente, reflete justamente essa oportunidade de Deus para que nós entendamos de forma completa o que é a verdadeira adoração, pastor. Pastor, adoração é um ato de serviço. Sim. Aí eu adoro a Deus, mas não faz nada na igreja. Estou adorando, não dá uma oferta, não evangeliza, Isso. Não intercede por ninguém. Está ali isolado. Eu vim adorar. Mas tu está adorando a quem? Tu faz parte da igreja. A igreja que o Jesus falou, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a igreja que tem um espírito, uma igreja ativa, uma igreja que proclama, anuncia a salvação. Por isso que diz, abre a tua boca, ou seja, quem adora não consegue ficar de boca fechada de falar de Jesus. Você consegue contribuir, porque a gente não vai levar nada não, a gente vai levar o galardão se você trabalhar para Ele, porque se você não trabalhar para Ele com consciência, você vai chegar pelo um triz. Aí diz aqui, ó, adoração como ato de serviço. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração.
Materialização. A minha adoração é obra de Jesus. Eu conheço as tuas obras. Então, quando Deus fala de obras, Ele está falando que você evangeliza, que você ajuda os necessitados, que você propaga o Evangelho, que você ensina, que você, o templo lá, o lugar físico onde você vai, você contribui para a manutenção. Então está associado, meus amados, eu não sei se você está compreendendo. Então saia, Deus, eu disse no começo, eu sinto, olha, estou sentindo fogo, sentindo uma alegria, sentindo assim o Espírito Santo dizer assim, olha, fale com trepidez, porque eu estou fazendo uma coisa nova nos que estão dormindo dentro da minha casa. Verdade, pastor. Olha, pastor Gideon, eu estou aqui com uma chama aqui no coração, porque Deus sabe que tem pessoas que estão como essa mulher samaritana, não sabe o que está fazendo, quer adorar, mas está enganchado, tá, eita, aleluia, aleluia. Oh, Jesus está fazendo uma coisa nova. Até a gente pode abrir um parênteses aqui, ó. Isaías 43, 19. Vede que eu vos faço uma coisa nova. Que coisa nova é essa, pastor? É que Jesus está te dando a oportunidade de adorar Ele em verdade, no teu espírito. E a alegria do Senhor vai fazer as pessoas enxergar que você é crente. Porque como é que é a pessoa mal-humorada, murmurando, reclamando, somente com a roupa de crente? Isso não é crente, não. Verdade. As próprias pessoas do mundo condenam. É verdade. Glória a Deus. Vamos fechar aqui, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 12, a gente já falamos, né? Que o serviço a Deus, apresentar a Deus. O que é que você está apresentando a Deus? Hoje eu estou... Porque, leia por gentileza, pastor Regis. Porque todos nós precisamos ter uma visão correta, né? Uma visão correta, não adianta ter uma visão superficial. Bíblica, uma adoração bíblica. Não é uma adoração mística. Isso. Uma adoração de... Recebe um anjo, sei que... Tem anjo, sim, Deus manda anjo. A Bíblia diz que Ele manda anjo para tomar conta da gente. Mas a gente tem que entender que é Cristo, é o Espírito Santo, pastor Rejanilda. É o culto racional. É a minha fé, ela não é uma fé mística. Isso. Saia deste ambiente onde você está vivendo uma fé mística. Se Deus está te revelando alguma coisa, Ele vai te explicar no que está nas Escrituras. É tanta revelação que não é revelação de Deus, pastor Rejanilda. É verdade. Não é revelação de Deus. Porque se é... Aí, pastor, por que o senhor está dizendo? Você está me julgando? Eu não estou lhe julgando, não. Mas se é revelação de Deus, por que você não perdoa? Se é revelação de Deus que Deus está te mostrando, por que você não cresce espiritualmente? Por que você fica nesse deserto? Porque Deus, meu irmão, quem adora a Deus, ele cresce espiritualmente, ele tem revelação do céu. E o irmão que está perto vê que não há fé mística. É uma fé fundamentada no amor. A ponto de impactar outros, né? Estimulando outros. Glória a Deus. Então, leia por gentileza aí, pastor. Romanos 12, 1, para a gente poder explicar, porque a gente está falando agora, nesse terceiro tópico, a adoração bíblica. Estamos mostrando que essa adoração não é uma coisa imaginária. Não é algo humano, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Então, tem que apresentar? Sim. O corpo não é mais seu, não. Essa vida que você vive agora na vida, não vive na carne, vive no Espírito. Agora, como você não segue o Espírito, aí você não está vivendo pelo Espírito, você está vivendo pela carne, como Paulo diz, né? Isso. Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, diz que tem a obra da carne e a obra do Espírito. Está entendendo? A quem você obedece é a quem você serve. Glória a Deus. E para a gente finalizar aqui, para a glória do nome de Jesus, então nós não podemos servir a dois senhores. Então veja só, o ato da adoração, o serviço, só tem um Deus para ser adorado. Se eu puder ler aí, pastor Rejanildo, Mateus 6,24, porque muitos ora adoram Jesus, ora adoram Baal. É um pé dentro, um pé fora da igreja. Quando está na igreja, chora, canta, fala em língua. Quando sai do espaço físico, já sente a vontade de pecar. E olha que peca mesmo. Peca porque não há uma adoração verdadeira. Não há uma entrega, né?
que é fruto justamente dessa entrega, dessa comunhão, eu tô, assim, mas eu comunhão íntima. Eu vou até sorrir aqui, porque eu acho que os irmãos, o pastor está meio irritado. Não, irmão, eu estou sentindo uma alegria aqui. Glória a Jesus. O Espírito Santo está me mandando eu falar com muita intrepidez nesse estudo bíblico, Novas de Paz, falando a verdadeira adoração. Deus, pastor Rejanildo, está me usando esta manhã aqui. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida espiritual. Deus quer fazer e precisa de você ter a ciência. Nosso Deus, pastor, não vai pegar você, vai quebrar você, como se fosse alguém diz, né? Que vai um para o hospital perverso, um Deus que vai... Não, é um Deus maligno, esse Deus é um Deus maligno. O nosso Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele gera consciência, Ele é paciente, para com essa correria, para com essa agonia, para com esse misticismo. Isso. Porque aí não produz nada de espiritualidade. Querendo entender Deus Pisa no com pé a dele, sua pode ver. mente humana, com a lógica humana. Pise no pé dele e corra, viu? Porque ele vai brigar com você. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a gente conclui aqui no quarto subtópico uma experiência interior de adoração. Salmos 42, né? Outra necessidade, diz lá: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes à face de Deus? Que texto lindo! Aqui não está falando de um incrédulo, aqui está falando de um crente. Um crente que sente um vazio. É como se assim, eu não estou conseguindo adorar Ele. É o que está acontecendo com você. No Salmo 42, no verso 12, ele diz que ele tem uma necessidade de adorar. Ele diz assim, quando eu vou chegar à presença dele? Aí é o que Jesus falou. Aí, exemplo, por ele estar impedido de adorar no templo, porque estava no cativeiro, e dentro do cativeiro o inimigo dizia, cadê o teu Deus? Canta. Eles não cantavam, pastor Rejanildo. Os judeus não salmodiavam, eles não cantavam, não adoravam, se não fosse em Jerusalém. Em terras estrangeiras ele não poderia adorar. Ele não podia pegar, digamos assim, a harpa, os salmos e cantar os louvores a Deus, porque agora ele estava no cativeiro. Aí o diabo dizia assim, cadê o teu Deus? Aí ele diz, as minhas lágrimas servem de mantimento. Olha aí a consciência de que faltou uma verdadeira entrega, uma experiência individual. Glória a Deus. Isso reflete, pastor, que as pressões, né, do dia a dia, os problemas, as dificuldades, elas apertam a vida da pessoa e às vezes gera essa incompreensão. E às vezes por uma certa, eu diria, uma displicência espiritual em não se entregar totalmente a Deus, mesmo sendo crente, pode ocasionar nessa dúvida, e crises nessa incerteza. Tem, pastor. Olha, deixa eu falar algo que você está falando aqui. Crises existem, pastor. Crises espirituais, sim. Isso. Ninguém aqui é perfeito não, meus amados. Verdade. Tem hora que você quer adorar e está vazio. Aquele vazio. Elias foi parar dentro de uma caverna, uma confusão na mente dele. Talvez você está dentro da caverna, angustiado, e a gente não está aqui para condenar, não. A gente está como Deus, na porta da caverna. O que fazes aí, Elias? O propósito não é esse, não. A adoração não é essa. É servir. E o que é que ele está fazendo? Deixando de servir a Deus com medo da ameaça de Satanás. E aí Deus vai lá. Veja como Deus hoje está indo na porta da caverna onde você entrou. Porque Deus não mandou você entrar nessa caverna, não. Deus não mandou, eita aleluia. Deus não mandou você entrar nessa caverna, não. Verdade. Deus quer você adorando lá dentro do templo. Deus quer adorando você, adorando a Ele. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então a presença de Deus satisfaz todas as necessidades do ser humano. É lá você entregando a sua verdadeira adoração, dentro de tudo que nós falamos, pastor Reginaldo. Independente das circunstâncias. Você vai sair tranquilo, vai sair em paz, vai sair forte, e as bênçãos do Senhor, todas elas alcançarão a tua casa. Porque eu vou dizer uma coisa, eu finalizo aqui, pastor Rejanildo, porque alguém está olhando para alguém dentro de casa. Pensa se a gente está adorando a Ele.
Isso. Porque se a gente está adorando sem reserva, você vai estimular o outro. Isso. Rapaz, fulano está contente, a gente vê que ele está feliz. Uma felicidade. Rapaz, o cara está doente. O cara está enfermo. O cara está desempregado. Mas ele vai para a igreja e está alegre. Aí tem gente que está empregado, não está enfermo, tem uma casa e está murmurando. Então precisa conhecer Jesus. Aí Deus bota pastor, me permita falar aqui, ó. Aí, exemplo, o cara tem uma posição social, o cara tem um emprego, tem um carro, tem tudo. Aí Deus pega um desempregado, sem posição nenhuma, sem uma condição financeira muito difícil, aí bota do lado dele. Aí ele olha assim, para aí. Deus mostra assim, olha, a adoração não depende da circunstância, não. Verdade. A adoração não depende da circunstância, não, pastor. Glória a Deus. Então, e isso Deus faz, Deus pega. Às vezes a pessoa simples, às vezes a pessoa está enfermo. Eita, cama cheia. Aleluia. Já visitei, pastor. Aleluia. Sinal, pessoa em estágio terminal. Eu fui com aquele sentimento, meu Deus, o que palavra eu vou dar? Que eu vou falar, né? Aquela pessoa, e quando chego lá, Deus toma aquela pessoa no estédio, falando em línguas estranhas, e fala, e entrega o decreto. E você sai constrangido. Meu Deus, isso. Você sai constrangido. Porque você vê que a pessoa está realmente unida a Deus e está adorando o Adora a Deus, Espírito de verdade. não está apegado. Olha, meus amados, esperamos em Deus, através de Jesus, pela graça do seu Santo Espírito em nossas vidas, que esse estudo possa ter contribuído para o teu crescimento espiritual, para mudar a circunstância. Se assim é uma verdade, compartilhe, para que todos possam também ser edificados para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar, pedindo para que Deus continue abençoando nosso pastor Francisco Técio, nosso pastor Rejanildo, todos que fazem parte desse estudo bíblico Nova de Paz, a rádio que tem sido instrumento de Deus para a glória do nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu creio que nesta oração também Deus, Ele está visitando muitos crentes, pastor Rejanildo. Glória a Deus, eu creio. Eu creio, eu sinto uma alegria do céu. Aleluia, nesta manhã aqui, que o Senhor está fazendo um trabalho novo. Vamos escutar pessoas dizendo que foram alcançadas por essa palavra. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, estamos concluindo esse estudo bíblico Novas de Paz, a verdadeira adoração, Senhor. A Tua palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Eu creio que Teu Espírito Santo está removendo a amargura, removendo decepções, tirando enfermidades mentais. Meu Deus, fazendo, Senhor, sarar as enfermidades, trazendo sentido de vida para este filho, esta filha a quem o Senhor colocou seu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, aleluia, que a Tua graça maravilhosa vai levantar muitos que estão dentro de cavernas, estão perturbados, depressivos, mas Teu Espírito Santo está sarando, está curando, fazendo o Teu propósito ser uma realidade, Senhor. Oh Deus, a Tua mão de Deus está levantando muitos Pedros que estão naufragando em meio ao mar turbulento desta vida, Senhor. E Tu estás levantando, Senhor, acalmando a tempestade, porque a nossa verdadeira adoração a Ti não é externa, mas é dentro do nosso coração, com a nossa vida, com o nosso espírito. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque esta grande obra foi o Senhor que fez. A honra e a glória é Tua, Jesus, aleluia. Que os meus irmãos possam entender, Senhor, e viver e compreender e entregar a Ti a verdadeira adoração. Tudo Te pedimos e também Te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Faça as considerações finais, que antes da bênção a gente acabou até fazendo a oração no final. Diga. Foi meu pastor Valmir do Canto, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais da Assembleia de Deus Nova de Paz. Deus o abençoe. Em nome de Jesus, continue usando poderosamente sua vida como instrumento de Deus que o é. Nesse programa também, Estudos Bíblicos. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Francisco Técio, pela confiança conferida. E a você, ouvinte Novas de Paz, como disse nosso pastor, compartilhe, porque
você contribui, coopera para a evangelização em massa, para que todos sejam edificados e possamos juntos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Agradecer ao nosso Deus através de Jesus, com a graça do seu Santo Espírito, e ao nosso pastor presidente Francisco Técio, a todos os irmãos que também nos acompanham, né? Está compartilhando esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Eu confesso que eu me esforcei, que eu estava quase uma pregação assim fervorosa, glória a Deus, em vez de um estudo que às vezes se diferencia um pouco, mas glória a Deus. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolação do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém, crente. Eita, glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.